Olá meus caros, aqui é o Corvo. O podcast de hoje é sobre uma instrumentista, multi-instrumentista no caso, até porque ela toca com primor 3 instrumentos, que eu já deveria ter abordado aqui há muito tempo. Não muito em virtude do talento em si, né, até porque músicos talentosos, virtuosos no mundo, há vários, inclusive muitos desconhecidos, como ela é, de certo modo. Agora sim, né, nos últimos anos ela passou a ser mais descoberta, mais aclamada, mas a maior parte da carreira dela, Yvette Young ficou basicamente no anonimato. Mas enfim, o que me motiva a fazer um vídeo não é em virtude do talento em si, mas do modo não convencional de pensar e escrever música em um determinado instrumento. E no caso da Yvette, esse instrumento é o violão e a guitarra. É não convencional. Quando nós pensamos, escutamos ou ouvimos Yvette Young, não é algo do tipo um novo guitarrista que sabe abordar o instrumento, que tem talento, que tem habilidade, muita técnica. Ela tem isso, mas o que ela não tem, e que normalmente os outros, guitarristas habilidosos, shredders, shredder é uma coisa que ela não é, mas é muito arrojada, é muito virtuosa, mas enfim, uma coisa que ela não tem, que normalmente os outros guitarristas possuem, é uma referência clara, um caminho, uma influência musical que na música deles, nas construções musicais, nas obras autorais que eles criam, nós conseguimos perceber claramente quais são suas influências. Se nós pegamos guitarristas oitentistas ou noventistas, nós conseguimos ouvir e escutar na música deles algo que claramente nos remete a guitarristas setentistas ou sessentistas. É esse caminho de influência. O rock, o classic rock e o heavy metal em si são a base da maioria dos subgêneros que vieram a seguir. Mas os subgêneros do rock e do metal, de certo modo, eles não são novos gêneros. Eles são variações desses gêneros que são pais, a origem deles, e gêneros que inclusive também tiveram influências do blues previamente, do soul e por aí vai. Mas os subgêneros do rock e metal não são mais do que variações dos gêneros base. Muda-se o modo como abordamos tempo, frequência, intensidade, o tipo de afinação, mas são no máximo variações. E quando nós escutamos guitarristas talentosos que começaram a fazer e povoar esses subgêneros, nós escutamos o caminho também. Se você é próximo dos gêneros clássicos, se você conhece as bandas clássicas, as ouviu, você consegue perceber o legado delas habitando outros músicos posteriormente. Isso é claríssimo. E no caso de Yvette Young, o que chama a atenção é o fato de que não há nenhuma influência clara naquilo que ela faz. Até porque ela não cresceu com esses músicos. Ela não cresceu ouvindo bandas de rock e metal tradicional. Ela não cresceu ouvindo os setentistas, os oitentistas. Isso não faz parte da biografia dela. E por uma razão, em virtude de um motivo biográfico da vida dela, ela acabou encontrando no violão um meio de expressão daquilo que, de fato, de quem ela realmente é, daquilo que ela realmente desejava. Algo que a educação musical prévia dela não permitia. Anteriormente, Yvette Young ela se dedicava exclusivamente à música clássica. Ela é filha de um casal de chineses que veio morar nos Estados Unidos. Eles se mudaram para a Califórnia e tiveram a Yvette Young aqui. E os pais dela são musicistas e compositores. E a educação da Yvette desde pequenininha sempre foi muito rígida nesse sentido. Os pais dela literalmente a obrigavam a estudar e tinham um nível de rigidez, um nível de exigência muito grande. O piano apareceu na vida dela aos 4 anos e aos 7 ela passou a ter aulas de violino também. E o tipo de música que Yvette era forçada a ouvir, forçada a estudar, sempre foi música clássica. E não apenas o ambiente familiar, mas o ambiente educacional também,
era um ambiente muito competitivo. Então ela sempre cresceu muito cheia de pressão. Pressão para ser boa, pressão para ser erudita nos instrumentos, mais especificamente o piano, mas também no violino, que ela abordou e estudou por tanto e tanto tempo. E isso, de certo modo, explodiu depois na adolescência dela, em um sentido pejorativo, eu diria. Porque tanta pressão, tanta necessidade de um perfeccionismo, de uma interpretação impecável das obras clássicas, e em ambientes que eram ambientes muito exigentes e competitivos, isso fez com que ela adoecesse. Não apenas adoecesse, mas odiasse a música. Ela passou a odiar música. Vários problemas emocionais se somaram a isso. Ela ficou doente, adquiriu também problemas alimentares, distúrbios alimentares, e foi hospitalizada por um tempo. Ela ficou bastante tempo no hospital, porque em virtude da fragilidade do corpo dela, o coração dela parou de funcionar como deveria. Então ela ficou hospitalizada por esse tempo, né? Longe do piano, longe do violino, da música que ela passou a odiar, mas de alguma forma ainda carente de uma autoexpressão. No ambiente acadêmico, né, no círculo acadêmico, no que diz respeito à música clássica, é recomendado pela maioria dos mestres, né, que as interpretações das grandes obras, das grandes peças, sejam a mais impessoal possível. É uma música, né, erudita, uma música virtuosa, onde visa-se, né, uma interpretação impecável daquelas composições. Não há muito espaço para uma autoexpressão, apenas pela honra daquelas obras que são obras que, indubitavelmente, né, são seculares, inquestionáveis, né, obras de fato de gênios. Mas Ivete sempre teve essa necessidade de se expressar, né, de dizer o que ela é, dizer do seu desejo, dos seus sentimentos desde pequenininha, porque ela nunca teve espaço para isso. E durante a sua hospitalização, durante o momento que ela esteve doente, um instrumento acabou trazendo essa oportunidade para ela. Ela não podia fazer muita coisa, ela não podia ir para nenhum lugar, mas ela sempre teve ali do lado a possibilidade de brincar, experimentar um pouquinho com o violão. O violão foi o instrumento que se aproximou dela. E ela nunca tinha abordado, tocado no instrumento uma vez sequer na vida. Era uma coisa completamente nova. E quando eu digo não tocado, né, não abordado o instrumento, eu também digo do ponto de vista educacional. Ela nunca estudou violão ou guitarra previamente. Ela não estudou métodos, formas tradicionais de abordar o instrumento, né, nada sobre acordes. Até mesmo as afinações, ela não tinha a menor ideia de como afinar um violão, né, em que tipo de afinação o instrumento trabalhava, né. A standard, por exemplo, ela veio descobrir apenas depois. O que ela fez foi pegar o instrumento, pegar o violão e começar a explorá-lo, literalmente explorá-lo. Encontrar as notas, né? E encontrar notas e sequências de notas, criar melodias que de alguma forma expressassem o que ela estava sentindo. A primeira vez que eu encontrei a Ivete foi mais ou menos há 11 anos atrás, aproximadamente 11 anos atrás, ali no inicinho, né, nos primórdios ali de 2013. O YouTube me sugeriu um vídeo dela. Naquela época ela era apenas uma adolescente gravando alguns videozinhos e mostrando composições da autoria dela no YouTube. E isso me chamou muita atenção, porque é uma jovem que não estava fascinada, né? Eu não diria presa, mas perplexa, interessada na obra de outros artistas, o que é muito incomum. Quando nós somos jovens, é claro que nós estamos aprendendo, entrando em contato com obras, tentando abrir um pouco, né, expandir um pouco o nosso gabarito. E muitos artistas nos fascinam, nos emocionam de algum modo. E o que é mais comum e esperado de adolescentes é os adolescentes abraçarem esses artistas. Ou seja, começarem a tocar, né, a fazer, principalmente no YouTube, covers da música de outros artistas. E Ivete não. Eu encontrei uma adolescente gravando as próprias músicas, criando as suas próprias composições. E em um nível de arrojo, de erudição que particularmente me chamou a atenção também. Primeiro a postura, vou escrever minhas próprias músicas, não quero tocar música de ninguém, quero tocar as minhas músicas. E isso, claro, vai em direção àquilo que é biográfico dela, o que eu mencionei previamente, ela nunca teve esse espaço de expressão.
Então ela estava tendo essa oportunidade, se dando essa oportunidade pela primeira vez na vida, depois, né, de ter ficado muito doente. Mas o que chamava atenção também era o grau de erudição que ela abordava o instrumento e de modos não convencionais. As afinações de Ivete, se você perguntar para ela o que normalmente ela está usando, que afinação ela está usando hoje em dia, e isso vale para aquela época também, ela vai responder, não sei que afinação que eu estou usando. Eu afinei desse jeito aqui. Eu estava procurando as notas, eu estava procurando uma afinação adequada para a ideia mental que eu tinha, para a imagem mental, musical, né, para aquilo que o meu ouvido estava escutando antes mesmo de eu gravar uma música. Eu queria uma música para uma paisagem, até porque a música da Ivete é isso. Ela narra paisagens, ela cria ambiências, né, ambientações. A música dela é muito imersiva, com muita ambientação. E ela parte desse princípio, desse conceito de coisas que ela escuta, né, que a mente dela formula, de imagens mentais que ela cria, e ela procura no instrumento a afinação, as notas que correspondem àquela perspectiva que ela teve em suas reflexões com seus próprios sentimentos. É isso. Ela não escolhe uma afinação tradicional como a standard ou outras afinações que são muito usadas por guitarristas também. Muito pelo contrário. O que nós vemos como um certo padrão nas escolhas dela é o fato das afinações serem abertas, né, o open tuning. Isso é comum porque ela gosta de sons mais abertos, mais claros e coloridos. A música dela é bem colorida, muito felizinha, né, na maior parte do tempo. Good vibes. Ela tem preferências por open tuning. Mas nem isso era muito, digamos, calculado e pensado. Ela simplesmente procurava na guitarra ou no violão aquilo que correspondia aos seus sentimentos, às imagens mentais que ela criava, as narrativas e histórias que ela queria contar instrumentalmente, porque ela, né, 90% do tempo é uma musicista, uma instrumentista que aborda apenas as cordas dos instrumentos que ela tem preferência, né? Piano, violão e violino. E é isso. Ela fala através da parte instrumental. Ela canta também, inclusive a voz dela é uma boa voz, ela não tem um grande alcance, mas a voz dela é muito harmoniosa, ela é afinadinha, a voz dela é agradável, mas a maior parte do tempo Ivete se expressa musicalmente pelas cordas, pelos seus instrumentos. São eles que falam, e eles falam bastante, tá? Como falei, com muita complexidade e muita cor também, eles são bem tagarelas. Seja o piano, seja o violino ou o violão. Eles falam eloquentemente, né? E de maneiras até um pouco verborrágicas em alguns momentos. A Ivete Young, ela é tagarela, mas com os instrumentos ela fecha a matraca e começa a se expressar por meio deles, falar por meio deles. Então, suas narrativas são ao mesmo tempo diversificadas, né, mas cheias de elementos musicais. Mas curiosamente a primeira música que eu ouvi dela, lá em 2013, né, quando eu encontrei, foi uma música com letra. O primeiro vídeo dela que eu ouvi foi da música A Map, A String, A Light. Foi a primeira composição da Ivete que eu descobri. E todas essas características que eu mencionei até então estavam presentes lá. Uma menininha que estava gravando algo que era dela, puramente dela, só estava interessada nisso, e ao mesmo tempo fazendo isso de maneira erudita, né, arrojada e de um modo não convencional. E para quem minimamente conhece música, né, ou violão ou guitarra, você toma um susto. Que menina é essa? Que guria é essa? De onde que ela saiu? Quem é essa pessoa? Porque é uma coisa completamente inesperada. Você dá de cara com uma adolescente no YouTube, não fazendo cover e ainda por cima não presa a nenhum tipo de paradigma musical do rock ou do metal ou, né, de estilos musicais que abordem o violão de alguma forma. Tem no violão, né, um instrumento acentuado. Foi um susto gigantesco. E desde então eu a tenho seguido, né, vendo as suas aventuras, peripécias, né, e também tristezas ao longo do caminho, até porque os projetos dela deram certo em alguns momentos, mas errado em outros, né? A Covid, né, a formação da Covid, do álbum em questão que eu falarei aqui um pouquinho hoje, né, que é o Technicolor, já não está mais com ela, eles tiveram problemas de relacionamento, né? Enfim,
todas as aventuras da Yvette, né, as boas e ruins, né, os momentos felizes, os tristes, eu tenho acompanhado até então. Desde aquela época que ela era uma simples menininha gravando esporadicamente um videozinho ou outro ali no YouTube. Até porque eu imagino que ela não tinha a menor ideia, né, da exposição, né, das conquistas que ela teria nesse percurso. Mas enfim, foi o que ela tinha ouvido. Mas isso era o máximo, talvez, de coisas relacionadas ao mundo do rock, né, ou de um violão ou guitarra que ela teve algum tipo de contato. Algumas vezes ela menciona também, em algumas entrevistas, né, o Radiohead. Mas o interessante é perceber que nenhum desses estilos em si fazem parte da natureza, da música da Yvette Young. Não tem nada a ver. Inclusive é bem complicado de colocá-la, né, encerrá-la em um estilo musical apenas, né, ou um estilo musical específico. É correto dizer que aquilo que ela faz na guitarra é algo que está próximo, que pode se encaixar no que nós chamamos de math rock, né, que é um estilo mais contemporâneo, bem complexo, né, e também indie de música, cuja base vem de uma inspiração em bandas como King Crimson ou Rush da década de 70. Ou seja, é uma derivação, né, uma continuidade ou uma forma de se expressar avessa, né, não apenas complementar, mas procurando ser um pouco diferente daquilo que o rock progressivo foi na década de 70 mais especificamente. Porém, o math rock não tem esse nome por acaso. Ele é muito calculadinho, ele é muito pragmático em certo sentido, né? Ele é estruturalmente bem organizado e mesmo em sua complexidade, né, porque a graça do math rock está justamente na complexidade, nas mudanças de assinaturas de tempo, ele é algo bem calculado, bem mensurado, né? As estruturas rítmicas, principalmente, são muito atípicas, né? É um estilo de música que tem muitos contrapontos, muitas assinaturas de tempo estranhas, mas de certo modo é uma música equilibrada, controlada, né? Mensurada. Isso é o math rock. Isso faz parte da música da Yvette Young, mas não é só isso, né? O que ela faz também é art rock, que seria, né, uma interpretação do rock, né, uma coisa de vanguarda, uma abordagem que pressupõe que você aborde um estilo de rock mais vanguardista, mas de uma forma mais experimental, mais refinada. Na verdade, o art rock, né, é uma coisa até um pouco elitista, do ponto de vista filosófico, eu diria. Porque é uma atitude de pegar uma música que se encaixa dentro de um padrão popular, né, de música popular, e tentar refinar esse popular de algum modo. O art rock é algo como pegar aquilo que é popular, né, que se encaixa dentro do padrão de um paradigma de música popular e refiná-lo, né, fazer de uma arte que foi construída apenas para mero entretenimento uma arte refinada. Uma arte não para você se divertir necessariamente, mas para você contemplar, para elevar, digamos, o espírito do apreciador. O art rock é mais uma filosofia do que propriamente um gênero musical, né? Mas isso também existe na música da Yvette Young. Não porque ela quer elevar a música popular, ou elevar aquilo que ela produz, aquilo que ela escreve. Ela é uma pessoa que, como se espera, é esperado, né? Ela se cobra bastante, ela se desafia bastante. Ela não compete mais, até porque a competição quase matou ela literalmente, né? Fez com que ela adoecesse. Mas ainda a cobrança interna, né, a sua própria exigência consigo mesmo é bastante alta. Mas ela não quer de nenhuma maneira fazer com que a música dela se torne uma coisa inacessível ou elitista demais. E inclusive, essa é uma das principais características que chama muito a atenção na Covet, né, na banda dela, ou mesmo nos seus empreendimentos solo, quando ela está apenas, né, assinando os discos como Yvette Young. No fundo é a mesma coisa, tá, gente? Porque Covet é Yvette Young, é a banda dela. Ela escreve tudo, ela pensa tudo, ela organiza tudo, são as composições dela. E com a cara, com o estilo, com a direção musical que é particular e muito autoral dela. Então seja assinando Yvette Young nos discos solo, né, nas obras que ela faz com violino e piano, inclusive, né, ou nos discos acústicos, ou na Covet, né, abordando a guitarra, né, em sentido mais elétrico,
A identidade musical daquilo que ela construiu é dela, né? Ou seja, é Yvette Young. Covet é Yvette Young. Né? A formação com o David Adamiak no baixo e o Forrest Rice, que é a formação do disco que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o Technicolor, já não está mais com ela. Mas algo que nós ouvimos e percebemos já no álbum seguinte, né, no Catharsis, é que a música continua ali, a estrutura continua ali, o modo de pensar avesso, alienígena, estranho, né, e ao mesmo tempo belíssimo, o modo como ela organiza e pensa a música é dela, é uma identidade dela. Covet é a Yvette Young, e por mais que os músicos que a acompanham sejam de extremo talento, eles são muito talentosos, até porque você precisa ser muito bom para tocar as coisas que ela imagina e pensa, por mais que eles sejam competentes, eles são músicos que a acompanham de fato. Até porque as músicas são construídas, a base delas, a orientação delas é voltada para a guitarra. Completamente guitar oriented, né? Mas enfim, elitismo em si a Yvette não está procurando, até porque isso massacrou, isso a mortificou durante muitos e muitos anos. Porém, a educação musical dela é absurda. A flexibilidade dos dedos dela, o modo como ela consegue ouvir música, o ouvido dela é muito bom, é treinado, né? Ela teve formação clássica, ela é uma pianista clássica, né? O modo como ela aborda o violino também, né? Não é tão erudito como o piano, mas ainda assim muito, muito arrojado. Enfim, o ouvido dela é um ouvido treinado, e isso inevitavelmente acaba afetando o modo como ela constrói música. Mentalmente falando, ela é muito arrojada, ela tem muitos recursos, né? E a música da Yvette Young dificilmente vai ser estereotipada, como quase nada no math rock é de fato, né? Estereotipia não existe aqui. A questão é que, mesmo sendo uma música muito complexa, ela não se encaixa perfeitamente naquilo que é o math rock. A música da Yvette Young não se parece muito com a música de outras bandas de math rock. Ela tem um estilo próprio, um estilo muito característico dela, que é em virtude da biografia, né, de quem ela é. É uma influência, de fato, da música clássica que ela estudou desde que ela tinha 4 anos de idade. A música clássica influencia muito o que ela faz, muitíssimo, né? A referência, a inspiração é diferente, não é a mesma das bandas tradicionais de math rock que tem nas bandas progressivas dos anos 70, né, a sua principal base para aprender e em certo ponto se diferenciar. O background dela é completamente diferente. E para, né, piorar ainda a situação, quando ela piorar entre aspas, né, porque é uma coisa boa, porque é uma abordagem nova, e isso me agrada bastante. Então é piorar entre aspas. É piorar no sentido de tornar ainda mais complexa a questão, né, para então piorar entre aspas as coisas. Quando ela aborda o violão pela primeira vez e depois vai para a guitarra, ela faz isso de uma forma completamente a rechaçar tudo o que ela aprendeu anteriormente, mas aprendeu no sentido técnico, né, da coisa. Como se toca piano, metodologias de tocar piano, teoria musical. Ela sabe muito, né, ela entende muito de teoria musical, mas quando ela pega o violão para escrever música, ela usa teoria musical? Não. Ela segue apenas a intuição. Porém, o ouvido dela é absurdo. O ouvido dela é muito treinado. O ouvido dela é erudito. E é isso que faz a música da Yvette Young ser tão complexa, né? Mas ao mesmo tempo também muito melódica. E é isso que eu queria falar, esse era o ponto que eu queria chegar. Covet, Yvette Young, é uma música extremamente difícil, complexa, um terror para guitarristas, tá? Se você quiser pegar uma música da Yvette para tocar, você vai passar um aperto danado, não apenas tentando tocar aquilo que ela toca do ponto de vista técnico, mas tocar do modo como ela faz, do modo como ela soa, né? Tentando achar de fato, né, o tom que ela tem, né? O modo como ela aborda a guitarra com as mãos nuas, as duas mãos nuas, por sinal. Ela não usa palheta, ela usa os braços, né, o corpo da guitarra completamente só com os dedos. A Yvette Young é uma pianista tocando guitarra, e uma pianista tocando guitarra que não teve contato prévio nenhum, influência prévia nenhuma com estilos tradicionais de rock e metal. É muito difícil ser como ela, é muito difícil soar como ela, e é isso que faz a música dela tão especial, e ao mesmo tempo complexa
e acessível. Por que acessível? Porque também é uma música muito melodiosa, extremamente melodiosa. Se nós podemos dizer que a base da Yvette Young, da música da Yvette Young, é alguma, né? Se nós podemos reconhecer de fato algo que é a base de tudo que ela faz, é o que nós chamamos de polifonia. A música da Yvette Young é polifônica. Só que onde? Na guitarra. Na guitarra elétrica mais especificamente. No violão ela não consegue tanto assim. Até porque para uma pianista, né, que saiu do piano e foi para o violão, as possibilidades dela enxugaram, né, diminuíram drasticamente. O piano é um instrumento muito mais amplo, muito mais complexo, difícil, né, arrojado e que abre de fato muitas outras oportunidades, possibilidades para um instrumentista, para um musicista. Ele é muito mais amplo que o violão. Ele fornece muitas outras possibilidades, né, texturas, timbres, né, arranjos diferentes do que um violão clássico pode oferecer. Isso é óbvio. Mas quando se trata de violão e trata de guitarra, né, nessa transposição, nessa passagem para o instrumento elétrico, a tecnologia, os efeitos, os pedais, isso faz com que a guitarra seja um instrumento praticamente infinito. Porque com o uso de efeitos, de texturas, você pode criar timbres, né, tons, ambiências completamente diferentes. E isso é uma coisa que a Yvette sempre faz muito, usar efeitos. Ela tem uma coleção, ela é repleta, né, de pedais. Ela usa muitos pedais na música dela para criar texturas diferentes, sonoridades diferentes. Porém, ela é uma pessoa que não é apegada muito a timbragens, né, a afinações ou mesmo distorções muito agressivas, muito graves. A música dela é bem suave, a música dela é muito aberta, né, com afinações mais abertas e muito melodiosa também. O modo como ela passou a escrever música para Covet e seus álbuns solo é um modo muito harmonioso, muito melodioso, né, e que pouco tem a ver com a educação clássica, com os modelos, né, regras básicas de escrita de música. Ela não escreve uma tablatura para as músicas que ela cria na Covet, né? Ela não senta e começa a escrever com a linguagem musical. Uma coisa completamente intuitiva, é só o ouvido dela que a guia. Só, apenas isso. Para uma estudante, né, uma pessoa que passou anos e anos estudando música clássica, isso é bastante curioso, né, bastante interessante de ver como ela se desprendeu da música clássica, mas sem abandonar de fato aquilo que a música clássica ofereceu a ela. Mas ela abandona completamente a rigidez, ela é mais aberta ao experimentalismo, ela vira literalmente uma pirilampa da música. Não, nada vai me prender, nada vai me amarrar. O meu ouvido, as sugestões que minha mente e meu ouvido me derem, eu vou tentar seguir. Então, normalmente o ponto de partida da Yvette, diferente, né, daquilo que nós escrevemos para música clássica, não é uma folha de papel, é a língua dela, é a voz dela, são as cordas vocais dela. Ela simplesmente começa a cantarolar, qualquer coisa, né, qualquer ideia que ela está tendo, ela coloca isso, expressa isso em voz, aí pega a guitarra e tenta fazer, né, uma tradução ali. E a partir dessa tradução inicial, aí sim ela vai fazer alguns incrementos, né, dar uma lapidada, ampliar aquele conceito inicial. É isso. Uma musicista, uma pianista clássica fazendo isso, basicamente na guitarra. E reforço, uma guitarra que é polifônica. Uma coisa que eu sempre admirei muito em pianistas, eu admiro de verdade, né, é como a mente deles se organiza, o modo como eles se expressam no piano. O piano é um instrumento maravilhoso, eu amo piano de paixão, amo violino de paixão, né, e a guitarra também. São meus 3 instrumentos preferidos. O que faz de mim alguém, né, que é impossível não se relacionar, não gostar, não ter algum gosto direto, né, uma aproximação direta com a música da Yvette Young, por exemplo. Tudo o que ela faz, tudo o que ela é, tudo que ela estuda, aquilo que ela imprime na música dela são coisas que eu gosto, instrumentos que eu gosto, eu amo cordas, né? Mas tem uma coisa que eu acho fantástica no piano, é a expansão, né, as inúmeras possibilidades que esse instrumento permite àquele que o estuda e aborda. E uma coisa que eu acho muito fantástica em pianistas é o modo como eles conseguem trabalhar com as 2 mãos de maneira independente.
né? E isso contribui, obviamente, né, para, né, o grau polifônico que nós dizemos. Nós falamos e nos referimos. Uma mão está fazendo uma coisa, a outra mão do pianista está fazendo outra. É como se a mente de um pianista se dividisse, né? O lado direito pensasse de um modo e o lado esquerdo de outro. É claro que eu estou falando isso aqui em tom de brincadeira, né, gente? Porque na prática não é assim que a mente humana se organiza e funciona. Mas é como se fossem duas mentes trabalhando, e isso é absurdo. Eu acho isso fantástico. Eu fico, assim, completamente absorto quando em recitais, quando eu estou assistindo um recital, e já vi muitos, né, gosto de ir, eu vejo um pianista tocar. Eu fico observando uma mão e a outra, e como elas estão trabalhando de forma conjunta, mas ao mesmo tempo abordando, né, peças, setores, notas completamente diferentes. É como se as duas mãos de um pianista agissem de forma independente. E é exatamente isso em sentido clássico, e não sentido tradicionalmente voltado ao rock, o metal, como eu falei, em sentido clássico, a Yvette traz para a música da Covet. É isso. Ela é uma instrumentista, ela é uma pianista que pegou uma guitarra, inicialmente uma Strandberg, né? Uma Strandberg inclusive de 7 cordas, não de 6, ampliou ainda mais, né, as possibilidades do instrumento. Ela começou com uma Strandberg de 7 cordas, não cogitou em momento algum usar a paleta, inclusive isso, né, a leva a escolher a Strandberg para tocar com as mãos nuas, é um instrumento mais confortável nesse sentido, para esse tipo de abordagem. E passou a abordar tanto o corpo e o braço da guitarra com duas mãos que são mãos completamente diferentes, que pensam musicalmente diferentes, estão abordando coisas completamente diferentes. Isso faz com que a guitarra dela seja, em essência, na sua base, polifônica. Não preciso falar, né, que tapping é uma coisa que faz muito parte daquilo que a Yvette Young escreve. Não apenas tapping, tá? Até porque a música dela tem baixo também, né? Ela usa bastante o dedão. Ela usa o corpo da guitarra inteiro. Mas quando ela leva as duas mãos dela para o braço da guitarra, aí é infinito o que ela pode criar. E é interessante como ela cria isso com extrema harmonização. São duas mãos trabalhando em coisas diferentes, mas intensamente entrelaçadas, né? Dialogando uma com a outra. Elas estão em perfeita harmonia, com timbres e efeitos de pedais, né? Tem distorção ali? Tem. Mas é uma coisa muito clara, muito suave, muito colorida. E isso faz que a música da Yvette, ao mesmo tempo que seja extremamente complexa, seja acessível para o público também. Uma pessoa que não está acostumada e não tem um ouvido treinado, né, adaptado a músicas tão complexas, estruturalmente tão estranhas, isso também eu acho bastante peculiar e interessante. Mesmo essas pessoas, elas não refutam, elas não descartam a música da Yvette Young a princípio. Não causa a elas uma agressão ou estranheza, que é uma coisa que a gente vê muito acontecer em outros guitarristas virtuosos, né? Os guitarristas instrumentais e virtuosos, normalmente eles tendem a não ser muito aderidos, né, por pessoas que não estão acostumadas com música muito complexa ou muito agressiva, né? Se você vai pegar, por exemplo, um disco do Yngwie Malmsteen, né, e apresentar para uma pessoa que nunca ouviu rock ou que não está acostumada com rock, ela não consegue ouvir o Yngwie, né? Ela não consegue ouvir, e é isso mesmo, ela não consegue ouvir, ela não consegue entender o que está acontecendo. Isso é muito comum. O ouvido ele precisa, né, de um pouquinho de treino, um pouquinho de trato, de costume com aquele tipo de música. A pessoa iniciante não consegue ouvir nota por nota o que o Yngwie está fazendo, mas a Yvette Young a pessoa consegue. E isso eu acho interessante. Ela consegue acompanhar as notas, porque como o background dela é um background de pianista, no piano você precisa disso. Toda nota tem que valer, toda nota tem que contar. E você precisa, né, fazer com que a nota conte, com que ela apareça, com que ela entre em harmonia com o resto do que você está fazendo. Aquilo que você toca na mão direita precisa estar de acordo, em contraste, em diálogo com aquilo que você faz na mão esquerda. Uma nota de piano precisa ser ouvida. Você precisa ouvir isso, né? E o instrumento também ajuda muito nesse sentido, porque se ele está bem afinado, se ele é um bom instrumento, o piano é simplesmente transcendental, ele é maravilhoso, é um instrumento quase perfeito. É difícil você encontrar alguma coisa que seja ruim no piano, é lindo demais, né? E esse contraste, essa claridade, né, essa limpidez,
é uma coisa que nós encontramos perfeitamente naquilo que a Yvette Young faz, onde? Na guitarra, polifonicamente, com as duas mãos. É isso. A Yvette Young, ela não é uma shredder. Ela não é uma shredder. Mas a música dela é tão complexa como a de um shredder. Só que enquanto o shredder se baseia, né, ele fica muito focado na velocidade, né, no modo como ele aborda as notas, e nesse movimento fazendo com que muitas notas inclusive se embolem, né, e sejam inclusive afetadas pela distorção, pelo efeito de pedal que ele escolheu, muito distorcido, a Yvette faz um movimento completamente contrário. Ela é veloz, às vezes, sim, de vez em quando tem, né, aquela velocidade absurda aparecendo ali nos dedos dela, no modo como ela toca a borda das cordas, mas a limpidez, a claridade das notas, a distorção, os efeitos que ela escolhe, permite que nós escutemos tudo o que ela está fazendo. O Technicolor é um álbum que deixa isso muito claro mesmo. Inclusive o Efflorescence, o anterior também. E o que ela já fazia bem antes de montar, né, de criar a Covet, esse trio, que inicialmente contou, né, com o David Adamiak no baixo e o Forrest Rice na bateria. Eles já não estão mais com ela. Mas enfim, isso tudo que eu mencionei é presente aqui. Claramente, em cada faixa do álbum, do disco, essas características são muito claras, muito notáveis. E eu escolhi o Technicolor, inclusive, porque esse foi o disco que fez com que a Yvette ficasse mais conhecida na indústria musical como um todo. Muito em virtude desse disco aqui. É claro que ela já fazia um certo barulho, já tinha pessoas acompanhando, ouvintes, eu, por exemplo, há muito tempo, né? Anos antes. Mas o Technicolor é aquele álbum que chama a atenção da indústria. Quem é essa mulher? Que isso? O que ela está fazendo? Que coisa bizarra. E a estranheza dos demais guitarristas é nesse sentido mesmo. Não é bizarro no sentido pejorativo. É porque aquilo que ela faz é muito belo, mas é muito não convencional. As afinações que ela utiliza, você não encontra outros guitarristas utilizando. É uma mistura de afinações. E afinações muito incomuns, né? É diferente. Então, por isso a importância, por isso o meu desejo de trazer alguma coisa da Covet e da Yvette aqui para o canal, porque ela é diferente. Ela é diferente para o rock e ela é diferente também para o math rock, porque a Yvette tem math no estilo dela, math rock. Não, rock matemático tem, mas a Yvette toca Yvette. Ela não é parecida com os outros. Inclusive dentro do math ela é muito peculiar, ela é muito diferente. E ela é também muito acessível para quem inclusive não está acostumado com uma música tão complexa como essa. Então ela abraça o público, mas em um nível muito arrojado, né, interessante e ao mesmo tempo erudito. E isso eu acho uma coisa assim, um sucesso absurdo que ela teve. Porque fazer isso do modo como ela fez não é nada fácil. Nada fácil, é muito difícil você conseguir atrair pessoas tão distintas, né, e com ouvidos tão distintos para algo que você está fazendo com tanto arrojo, né, com tanto empenho. Não existe um lugar ideal para você começar a escutar Yvette Young. Um álbum que você fala assim, nossa, esse aqui é o melhor trabalho dela. Ou então é nesse trabalho aqui que fica mais claro, é mais possível para nós assimilarmos quem de fato ela é enquanto musicista. A sua verdadeira identidade. Tudo que compõe, né, aquilo que ela faz está aqui, nesse lugar. Não tem um lugar certo. Você pode pegar os dois Acoustics EP dela, né, o 1 e o 2, para ouvir, que você vai encontrar a identidade e o estilo dela ali. E a complexidade e ao mesmo tempo a beleza da música dela também ali. Você pode pegar o Piano EP, que não é, né, com violão ou guitarra. É piano EP, é só piano mesmo. Mencionei, ela é pianista. Ela compôs um álbum para isso, um EP nesse sentido, 2019. O estilo, a característica, o modo de pensar a música está ali também. Independente do instrumento que ela está utilizando. Quando ela volta para o piano, quando ela consegue fazer isso de uma forma mais saudável, sem dor, né, quando ela finalmente consegue superar um pouco as dores que o instrumento trouxe para ela por causa da educação rígida que ela recebeu, quando ela volta pro piano, ela volta também com as coisas que ela aprendeu, as coisas que ela descobriu e expressou no violão e guitarra. Então no Piano EP, por exemplo, você também encontra quem é a Yvette Young. No caso da Covet, qualquer álbum serve. Eu coloquei o Technicolor aqui
porque, como eu falei, é o álbum que faz com que ela seja de fato percebida pela indústria. Ela passa a ser respeitada a partir desse álbum. Inclusive o Technicolor coincide com o momento onde ela ganha, né, um modelo de assinatura, uma guitarra de assinatura da Ibanez. A Ibanez faz 2 modelos para ela, né, uma guitarra verdinha e uma laranjada, né, com umas purpurinas, umas coisas brilhantes assim no corpo da guitarra. É o modelo de assinatura dela. A Ibanez fez uma guitarra para ela, com especificações dadas por ela, né. Antes, como eu falei, ela só usava uma Strandberg, que é mais raro ver ela usar agora porque, né, claro, quando uma empresa passa a investir em você, obviamente ela não vai querer que você fique fazendo propaganda de uma concorrente, né? Mas ela usava Strandberg antes. E a Ibanez serve muito bem aquilo que ela faz. Ela consegue fazer perfeitamente o que ela precisa, né? Ela tem aquilo que de fato ela precisa no modelo de assinatura que foi feito para ela. Foi feito com ela, inclusive, né? E isso acontece, inclusive, nessa época aqui do Technicolor. A Strandberg dela, antiga, eu sinto saudade dela porque eu não falei, não mencionei antes, né? Mas a Yvette Young ela também é bacharel em belas artes. Ela é uma excelente pintora. Então as capas dos álbuns dela, ela pinta essas capas. São capas de discos feitas por ela, que normalmente ela faz em tela, ela faz pintando. E a Strandberg que ela tem ainda, né? Ela não perdeu a guitarra, só não usa mais. O corpo dela também foi pintado por ela. Inclusive ela também trabalhou pintando, né, o corpo de guitarras para outros músicos por aí, aceitando, né, encomendas. Até porque vida de músico não é vida, né, de rico. O músico rala muito para ganhar seu ganha-pão toda semana, todo mês, né? Essa é a realidade. E a Yvette começou indie e continua sendo indie, embora, né, a Ibanez apreciou o trabalho dela, reconheceu o trabalho dela, o quanto ela de fato é muito, muito diferente. E tudo foi nessa época aqui, na época do Technicolor. É o álbum que mais, né, pulverizou a Yvette no mercado e fez com que as pessoas de fato a conhecessem e começassem a voltar lá no material antigo dela, naquilo que ela gravou, né, de 2014 em diante. Esse é o álbum que faz ela de fato ficar mais conhecida. Mas qualquer um dos 3 álbuns da Covet também, por exemplo, vocês podem selecionar e vão encontrar o mesmo nível de qualidade. Eu não consigo abordar, por exemplo, o Efloresce de 2018, o Technicolor de 2020 e o Catarsis e falar que eles são álbuns que são, né, muito diferentes em termos de nível, de criatividade e inventividade. Não, muito pelo contrário. Eles são muito autorais, é muito Yvette Young, é muito o modo dela de ser e sempre muito aberto, muito inventivo. Uma música muito atraente, muito agradável de escutar. Muito, muito mesmo. Inclusive, a minha faixa preferida dela, eu adoro, amo aquela faixa, não é nem do Technicolor, é do álbum anterior, The Florece. É a Falcor. Eu amo a Falcor. Gostosinha demais, já viu? E a Catarsis, ela tem experimentado um pouco, né? Em algumas faixas tendo uma abordagem um pouquinho mais moderninha, mas é uma simples experimentação que assim não descaracteriza tanto o que ela está fazendo. Mas o Technicolor é a Yvette Young mais Yvette, mas ao mesmo tempo apresentando um certo amadurecimento naquilo que ela mesma criou, naquilo que ela mesma construiu. Quando ela começou a expor, a gravar de fato lá em 2014, nós já encontrávamos as características que ela possui, né, naqueles EPs, no Currents, por exemplo, né, que é muito bom também, 2015. A Yvette Young, essencialmente, o que ela já estava ali, mas Technicolor apresenta um certo amadurecimento. Nos músicos que a acompanham, né, e não mais estão com ela, em virtude de problemas de relacionamento que eles tiveram, mas não vou entrar muito em detalhes sobre isso, que não é... Minha intenção não é fazer um podcast de fofoca, não quero saber de drama, apenas falar sobre música. Mas enfim, o David Adamiak no baixo e o Forrest Rice, eles complementam o que ela faz muitíssimo bem. A dinâmica, a química, o modo como eles conseguem ler uns aos outros, entender o que ela faz e como ela pensa é uma coisa assim que chama muita atenção, né? E eu entendo porque algumas pessoas ficaram bastante tristes quando os 3 se separaram. A Yvette continuou com o trabalho, com o projeto, que reforço. É dela, né? Conceitualmente é dela, o estilo musical é dela, ela escreveu essas músicas. Mas a química, o modo como principalmente o Forrest Rice, o baterista, aquilo que ele trouxe para o conjunto é uma coisa assim impecável, é perfeito o que ele faz.
E ser um baterista da Yvette Young com tantas mudanças de tempo é complicado. E é interessante perceber que a música dela é um math rock complexo, com várias mudanças nas assinaturas, mas o Forrest Rice também não apenas acompanha o que ela está fazendo, ele também envolve, ele também acrescenta outras mudanças, outras assinaturas que inclusive faz com que a Yvette tenha essa necessidade, pense rápido, né, e o acompanhe de algum modo, respondendo àquilo que ele está fazendo. São mudanças, são quebras nas assinaturas, mas ao mesmo tempo em conjunto. Não é uma coisa que fica dismórfica, né? A guitarra, o baixo e a bateria, eles não vão cada um para o seu lado. Eles estão trabalhando conjuntamente, mas ao mesmo tempo como forças, como mentes independentes. Isso eu também aprecio muito na música da Covet, porque funciona. Os 3 instrumentos eles não precisam rezar ao mesmo tempo na mesma cartilha, pensar igual, serem iguais. Nas diferenças eles se encontram, se relacionam e criam uma narrativa coesa, única, que corresponde ali ao conceito, à história que instrumentalmente a Yvette quer contar, principalmente no Technicolor, porque eu acho que no Technicolor finalmente, né, ela atingiu o maior nível de maturidade. E foi também quando o David e o Forrest de fato entenderam mais ou menos, né, entenderam bem o jeito que ela pensa, o jeito que ela escreve música. Foi aqui, nesse álbum aqui. Technicolor ele abre já de cara, né, com Good Morning, que é uma música bem clima de aurora, né, como o próprio título indica. Os pedais têm os efeitos limpos, que são tradicionais da Yvette, né, um efeito suave, né, um timbre ressonante. E é tipicamente uma música para quem está acordando, sabe? Com aquele bocejar, o corpo ainda entrando em processo, se adequando, e um pouco sonolento ainda, né? É uma música que coincide, que retrata, que mentalmente nos faz imaginar imagens, por exemplo, da aurora, do sol nascendo, do contato dos raios com a relva, com a paisagem. Muito, muito agradável. E Technicolor, de certo modo, tem essa direção. O avanço do álbum é nesse sentido. Ele é o mais narrativo até então da Yvette e ao mesmo tempo o mais plural em termos de cores. Ele é técnico e ele também é muito colorido ao mesmo tempo, como o título talvez dê a entender, né? E é muito ambientado. A música da Yvette é música de ambiência, polifônica e ambiente. É isso, a música dela é isso. Polifônica, ambiente, sempre, sempre. Atreio é uma música, é uma composição que puxa mais para uma Yvette dos anos anteriores, né? Soam mais como ela. Mas é nessa faixa, por exemplo, que se percebe como o Forrest Rice tinha evoluído, né? De fato, como ele ajustou as suas luvas para, de fato, né, o que ele traz, o que ele pensa, o que ele constrói musicalmente, ser algo que encaixa como uma luva naquilo que ela faz. A química entre os dois é muito interessante, muito impressionante. Aqui os efeitos de guitarra que ela usa, né, os efeitos dos pedais, são um pouco atípicos para aquilo que ela normalmente usa, né, porque eles são um pouquinho mais sujos, mas não sujos ao ponto de sujar demais. Ainda acaba sendo algo cristalino, transparente, mas são efeitos aqui que nos remetem um pouco ao fuzz, né, mas não com tanto acento ou tanta intensidade. É bem interessante. Ela brinca muito com os pedais dela, experimenta. A Yvette ela tem redes sociais, né, Instagram, Facebook, um próprio canal do YouTube dela às vezes ela usa para publicar shorts, né? Antes mesmo dos shorts existirem, ela já publicava shorts, pequenos trechos, e muitas dessas composições aqui nós conhecemos pedacinhos, trechinhos, antes mesmo delas estarem de fato prontas, nessas pequenas postagens que ela faz. Ela pega a guitarra, começa a explorar, a mostrar uma coisa que ela descobriu, e ela faz inclusive isso também no âmbito dos pedais, dos efeitos. Ela brinca muito, faz muita química, né? Alquimia com os efeitos também. E de repente, aqui e acolá, eles descobrem um efeito interessante. Algum overdrive, algum reverb, né? Algum eco, alguma coisa nesse sentido. Ela utiliza depois, ela experimenta até chegar naquilo que ela estava procurando. Literalmente muda as configurações dos pedais e tenta procurar alguma coisinha que seja agradável, específico para as músicas em questão.
E Technicolor, de certo modo, também é um certo desfile desses efeitos. São muitos efeitos que ela utiliza. Parachute é interessante. Interessante no sentido de ser uma coisa nova para Covet em si, né? Que é o fato das pessoas encontrarem a Yvette cantando. Como eu havia mencionado, ela canta, mas ela não fazia isso muito não, era raramente, até porque ela tem segurança, ela tem confiança na sua habilidade, naquilo que ela consegue fazer com cordas, né, nos instrumentos. Ela é muito confiante tocando guitarra, mas ela não tem o mesmo tipo de confiança cantando. Ela não se sente muito segura fazendo isso, embora a voz dela, repito, seja agradável. Ela é muito afinadinha. Então raramente nós víamos a Yvette cantando. E quem conheceu ela apenas com a Covet, com o Efloresce, o primeiro álbum, ainda não tinha ouvido de fato ela cantar. E aqui ela canta pela primeira vez, né? Ela abre tal possibilidade e coloca de fato vocais, vozes, em um álbum da Covet. Ela faz isso em 2 músicas nesse álbum. A Parachute, que é a terceira, e a Farewell. Farewell, que é bem lentinha, bem, né, harmônica e melódica, e ao mesmo tempo, né, lúdica, em um ponto de vista mórbido. Se vocês forem lá conferir o trailer, né, o clipe musical, perdão, no canal da gravadora dela, da gravadora independente dela. Aparece a banda tocando em uma espécie de prom night, né, aquele baile de formatura, algo nesse sentido, e a festa é atacada por uma horda de zumbis. E os zumbis detonam todo mundo, inclusive a banda. E isso acontece enquanto a banda está tocando uma música levinha, sabe? Muito harmônica, gostosinha, de baile mesmo, sabe? Até um pouco romântica. Inclusive até rola umas cenas com alguns atores, né? Um ator e uma atriz que eles vão dar um beijo, o zumbi chega e impede. Inclusive uma moça ia dar um beijo em alguém, mas um parceiro dela, mas eu acho que já tinha virado zumbi, uma coisa assim. É bem divertido os clipes da Covet, bem humorados, bem abertos, né? De bem com a vida mesmo, eu diria. Mas enfim, são dois momentos, né, 2 faixas e 2 momentos que ela utiliza a voz, e vocês vão perceber, né, que a voz dela não é ruim. Ela não tem um alcance alto, né, ela não tem um alcance longo. Ela não consegue cantar de maneira muito multifacetada como ela aborda a guitarra. Seria até exigir demais de qualquer pessoa, de qualquer ser humano cantar assim, né, com tantas cores como ela consegue imprimir na guitarra dela. Mas ela é bem consciente daquilo que ela pode ou não fazer vocalmente. Ela não abusa, ela não comete nenhum tipo de excesso. Isso faz com que a voz dela harmonize muito bem com o instrumento. Ela deixa o instrumento brilhar e coloca a voz dela ali para ser, né, uma faceta a mais, uma cor a mais nessa paleta de cores gigantesca que ela imprime no álbum. Ela é muito consciente nesse sentido também. Pre-Dawn, né, é uma faixa mais atmosférica. Ela volta para uma direção atmosférica novamente. As músicas da Yvette em si, elas são muito atmosféricas. Pre-Dawn, Parrot, são músicas que retratam mais claramente, né, o quanto atmosférica ela procura ser. Inclusive naquelas que são um pouco mais futurísticas, né, e que exploram mais outros contrastes, timbres, né, efeitos dos pedais que ela tem, como Nero. Mesmo essas músicas mais complexas, diferentes, Nero, Ares, aquilo que nós percebemos que ela quer criar através da polifonia é uma atmosfera adequada para as músicas, e a polifonia ajuda nesse sentido. E o uso dos efeitos dos pedais também são uma ferramenta, né, um recurso que ela utiliza também nesse sentido. É criar a ambiência adequada para a narrativa instrumental que ela está construindo, criando. É uma narrativa, como eu falei, mas ela é instrumental. A Yvette, ela conta uma história, ela pinta um quadro, ela é uma artista plástica, mas ela estende esse ato também a nível musical. É uma continuidade daquilo que ela já faz em outros âmbitos da vida dela, né? Seja com tinta ou com os dedos em uma corda de metal, o que ela faz é pintar um quadro, é contar uma história. E a polifonia sempre visa essa ambiência. Na maior parte do tempo, ela é bem natural, ela pega texturas de fato da natureza, né, das cores da natureza, ela é bem bicho-grilo, né, perceptível, né, ela é bem naturebona. A Yvette não é uma artista que se expressa muito artificialmente, com cores escuras, né? Tem algumas cores escuras assim aqui e acolá nas artes de capa dela,
mas as cores dela são muito vivas, né? Muito claras, muito quentes, e isso também se expressa na música dela. Em alguns momentos a artificialidade, né? O metal, isso também aparece, mas são momentos muito raros. Nero, por exemplo, tem tais momentos, né? E é algo mais metálico, algo mais futurístico que se expressa em efeitos escolhidos, efeitos dos pedais. Aqui em Nero, por exemplo, há um contraste entre efeitos que são mais orgânicos, né? Que embora sejam artificiais, elétricos, estariam mais próximos de sons mais orgânicos, mais claros e límpidos, e outros efeitos um pouco mais artificiais, digamos assim. Ares, no caso, já é uma música complexa, tão complexa como Nero é, mas que abandona essa artificialidade, por exemplo. E também mostra para o ouvinte, né, uma característica muito marcante, muito constante na música da Ivete também, que é o apelo rítmico. Porque ela está usando as duas mãos para tocar, as duas mãos nuas, né? O que ela faz é bater, tocar nas cordas. Esse bater, esse tocar, é algo que também contribui para a música no sentido rítmico, né? Uma coisa que inclusive faz também com que ela dialogue, converse com aquilo que o Forrest Rice está fazendo de maneira também muito contínua. É rítmica, a Ares é muito rítmica, e ela é um passeio pelo braço da guitarra, pelo braço da Stromberg, que no caso foi a guitarra que ela usou para gravar essa música. Uma música muito complexa, mas também muito rítmica. E uma coisa que também se percebe é um atrativo a mais nos shows da Ivete Young, nas apresentações dela. Ela dança, ela está dançando o tempo inteiro, se movendo o tempo inteiro enquanto ela está tocando a guitarra. Mesmo com aquela complexidade e mudanças de tempo, né, contínuas, a todo momento acontecendo, ela está ali no swing, né, movendo o corpo, dançando, seguindo o ritmo. Dá para dançar com Ivete Young. As músicas mais agitadinhas, as mais quentes dela, né, dá para dançar tranquilamente. Muito fácil, é só seguir a harmonia, é só seguir a melodia, aquilo que ela está imprimindo ali. Que é melodia, harmonia, mas também muito repleta de ritmo, um ritmo constante, gostoso, que faz de fato com que o nosso esqueleto queira se mover. Há momentos aqui que são puramente conceituais, né? Porque embora o vocabulário dela seja grande e ela fale pelos cotovelos em entrevistas ou tocando guitarra, isso é claro também, ela fala muito, a Pirouette é um exemplo que também, né, revela um outro lado da Ivete, que ela costuma falar musicalmente ou verbalmente bastante porque ela tem coisas a comunicar, coisas a expressar. Mas quando ela não tem, ela tende a ser bem enxuta também. O que ela diz é porque é necessário ser dito. Inclusive, por mais complexa que seja a música da Covet, você também não encontra ali excessos, né, enxertos, pontos na estrutura musical que você sente como se não fizessem parte daquele universo. Na verdade, tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Não tem nenhum enxerto ali. E quando a Ivete não tem mais o que dizer, musicalmente, ela simplesmente se cala, ou ela fala o que ela tem para dizer rapidamente, não mais do que o necessário. Pirouette, por exemplo, a sexta faixa, é clara nesse sentido. Apenas 1 minuto e 36, e aqui ela não é verborrágica, ela não tem muito a dizer musicalmente, além do que apresentar na guitarra, ritmicamente, a pirueta. Quem mais brilha, inclusive, em Pirouette não é nem a Ivete, é o Forrest, é a bateria do Forrest. Ela também não teve, por exemplo, em Efloresce e Technicolor, uma vaidade no sentido de não dar aos dois momentos para que eles também pudessem brilhar. Quando eles tinham mais coisas a dizer do que ela, eles podiam dizer. Embora a música em si tenha sido escrita e pensada e tenha o estilo sonoro, né, identitário dela e não deles. Mas eles aparecem, eles brilham e são a maior voz, né, na expressão de alguns versos, de alguns conceitos. E isso também é uma coisa que fica muito clara na Covet, porque embora seja Ivete Young, ela dá oportunidade para os músicos que trabalham com ela de fato se expressarem. Foi com os dois na época deles e vai continuar sendo assim com os novos membros também, não tenho a menor dúvida, né, nos possíveis futuros empreendimentos que eles vierem a gravar, já que Catarsis, né, foi um álbum de 2023, também foi um álbum que já tinha sido escrito, pensado com o David e o Forrest na banda. Para fechar, né, eu acho que a única
que eu não mencionei, não falei um pouquinho até agora, é Odessa. Odessa é talvez a mais baladinha, levezinha, não serena, mas romantizada, até porque música serena aqui não falta. Serenidade é o que não falta para Covet, mesmo nas músicas mais quentinhas. E serenidade não falta para ambiências, paisagens, representação disso através das cordas, que é uma coisa que acontece, por exemplo, em Good Morning. Mas aqui, a baladinha, a serenidade que eu falo é no sentido mais romântico. Se tem um estilo de música, se tem uma escola musical que talvez a Ivete seja mais atraída no que diz respeito a piano, aquilo que ela estudou no piano clássico, eu diria que talvez seja o romantismo. O romantismo talvez tenha tido uma marca mais presente nela, pelo menos naquilo que ela escreve, naquilo que ela trabalha na guitarra, naquilo que ela puxa de referência, de influência daquela escola. Não que ela não tenha tocado, não que ela não tenha estudado o classicismo, o barroco, inclusive ela menciona isso, que muitas coisas que ela faz, ideias que ela tem, são influência do barroco. Isso a gente percebe também. Mas o romantismo, ela tem uma certa quedinha pelo romantismo. E quando ela, de algum modo, imprime isso na música que ela faz dentro do math rock, do art rock, ou do progressive, que tem também, né, influência aqui, inevitável, normalmente a pincelada, né, aquela pincelada de tinta a mais que ela coloca na pintura é algo do romantismo. E eu acho que Odessa deixa isso bastante claro. E aqui é onde ela abre a caixa de ferramenta mesmo, né? Aqui é onde ela mostra, né, todos os atributos, tudo que ela pode apresentar, fabricar, oferecer para o ouvinte musicalmente. Aqui há aparecimento de um setor que ela usa o violão acústico, né? Há um trecho que é um trecho de violino, ela toca violino muitíssimo bem. E lembrando, não é uma interpretação de uma outra obra de violino, é a coisa que ela escreve, coisa que ela pensou, que ela construiu. Ela escreve também no violino. O piano em si ele já vive, ele já habita, né, espiritualmente no modo como ela toca a guitarra. Então não precisa nem falar. A música Odessa ela é bem lentinha, bem melódica, mas ela é romântica musicalmente falando. E com esses atributos, com essas facetas, com essa riqueza e possibilidades de outros instrumentos que ela aborda tão bem, né? O violão acústico, não apenas a guitarra elétrica, o violino, no modo como ela estrutura, constrói as notas graças à sua educação no piano. Ao invés da Ivete ter um Acoustics EP, onde ela toca só violão, ou um piano EP, né, que ela utiliza o piano e em alguns momentos deixa, né, o violino aparecer um pouquinho, aqui ela está usando todos esses atributos, todas essas características, toda essa riqueza que ela possui dentro de uma música só. Odessa ela é muito, muito interessante e talvez seja a faixa que, musicalmente falando, para mim talvez tenha sido a mais interessante desse álbum aqui. Não a mais desafiadora, não a mais complexa, não a mais difícil de tocar, né? Mind-blowing, mas musicalmente falando, em termos de riqueza, de elementos, Odessa ela é muito, muito interessante, muito bonita. Enfim, os álbuns da Ivete Young, os álbuns não apenas da Covet, mas da Ivete Young são obras de arte. E Technicolor foi a pintura dela, a obra de arte dela que até então, naquele instante, chamou mais atenção da indústria. E de maneira em geral, né, de ouvintes e também de músicos, de técnicos, até mesmo de uma empresa, de uma fábrica de guitarras como a Ibanez, né, que não é comum assim abordar um artista, né, que é um artista independente, que não tem tanto público assim, que estava mais acostumada, no caso, a financiar seus discos com Bandcamp, né, crowdfunding, coisas nesse sentido. Mas enfim, a Ivete Young é muito diferente, em virtude de tudo o que eu falei, de todas as influências, de todo o background que ela teve. Ela é uma guitarrista diferente. E se você é guitarrista, é obrigatório ouvi-la. Não é obrigatório gostar, não é obrigatório se apaixonar, né, ou adotar, assumir a postura dela, o estilo dela. Todo mundo tem suas referências, preferências em termos de guitarra, e a Ivete Young nem é a minha. Não, ela não é a meu paradigma de guitarra, né? Ela não é a minha referência máxima de guitarra. Claro que não. Guitarristas clássicos dos anos 70 me inspiraram mais do que ela me inspirou, né? Foram eles que me fizeram amar a guitarra do jeito que eu amo. Mas a Ivete Young é aquilo que traz frescor, novidade, é aquilo que mantém a chama do meu amor por guitarra
E não apenas por guitarra, por instrumentos de corda vivo. Porque é novo, é autoral, é humano. Ela não apenas repete o passado, e não tenta ser apenas um apêndice do passado. Ela cria algo novo, algo que é dela. Algo biográfico, é dela, soa como ela. E por mais que seja math rock, ninguém no math rock soa como ela. Você escuta bandas de math, identifica o estilo como math, mas quando você escuta Yvette Young, você reconhece. Você identifica claramente, automaticamente. É Yvette, não é outra pessoa. E isso é algo primoroso, levando-se em consideração que aquilo que ela traz, aquilo que ela nos oferece, né, desde os primórdios ali, né, de 2010 em diante, até hoje, levando em consideração a autoria, as novidades, né, o modo atípico, o modo como ela afina, o instrumento, que é muito diferente do tradicional, tudo isso é algo apenas para se admirar mesmo. É obra de arte, é muito bonito. Ela pode não ser a referência amor de uma pessoa, mas ela mantém o amor, né, a paixão viva por esse instrumento maravilhoso que é a guitarra, enriquecendo o instrumento, trazendo uma coisa ainda mais transcendental, mais absurdamente bela, né, que é o piano. Não dá nem para comparar, né, as possibilidades que o piano oferece para um músico, é aquilo que oferece uma guitarra, não dá nem para comparar. E ela traz essa riqueza, de alguma forma, né, uma forma, claro, que é a polifonia. Ela traz essa riqueza toda para cá, que ela consegue expressar com a ajuda de tecnologia, dos pedais, dos efeitos e tudo mais. É isso, meus caros, um abraço a todos, obrigado por terem ouvido e saudações corvides.